Olá, pessoal. Estamos transmitindo ao vivo aqui. Vamos ver se transmitindo também. Deixa eu entrar aqui. Entrar de novo para transmitir aqui pelo YouTube. Só um minutinho, porque eu quero muito que o pessoal assista pelo YouTube. Eu separei aqui o material. Que eu quero compartilhar. E aí, as pessoas que vão começar a assistir pelo Instagram, eu quero convidar vocês depois a irem também no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo entrar aqui de novo, deixar tudo preparado. Ok. Apresentação aqui. Ok. Vamos transmitir ao vivo. Bem, estou transmitindo agora também ao vivo, né, pelo YouTube. Quero agradecer a todos que estão aqui comigo, a Sandra, né, nós temos aqui, ó, Sandra Prato, Sandra Sante, a Luzia. Quero agradecer, né, por vocês estarem aqui comigo. E mexeram na minha aposentadoria. Quem de vocês é aposentado ou recebe um benefício e tiveram essa situação de se depararem de repente com valores, né, faltando na aposentadoria e fala, nossa, que coisa estranha, e não sabe o porquê. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu sou a doutora Shirley Prato, advogada, especialista em direito previdenciário e tenho expertise no regime geral, que diz respeito a todos os benefícios do INSS. Nós estamos cercados de informações, queridos. Vocês devem estar vendo através dos jornais, pelos rádios, não é? Falando muito sobre essa questão da fraude do INSS. E isso é muito sério. Para nós advogados, nós já tínhamos ações há vários anos, quando os nossos clientes identificavam que tinha alguma coisa errada, ou com desconto estranho. E quando você verifica ali no histórico de crédito, nós conseguimos identificar e ele falava que realmente ele não havia contratado aquela consignação ou não fazia parte de nenhuma associação ou sindicato. Então, esses processos para excluir e entrar com uma ação judicial para restituição dos valores, isso não é de hoje. É que hoje explodiu e aí nós estamos tendo uma noção da dimensão, né, terrível que aconteceu e que tem afetado tantas pessoas. E aí a gente pode perguntar, né? Nossa, doutora, mas como isso foi possível? E eu quero, nessa introdução, nesses primeiros minutos, conversar com vocês sobre algo que eu sempre chamo a atenção dos meus clientes. Nós temos que não ter medo de verificar nossa documentação. Há muitos anos, quando um empregado ele era demitido e ele ia lá na Caixa Econômica para saber sobre o seu fundo de garantia, naquele momento ele era surpreendido que não havia nenhum tipo de depósito. Que a empresa, às vezes, até recolhia do holerite dele, mas não repassava para a Caixa Econômica, para o seu fundo de garantia. E com o tempo, as pessoas começaram a ter a cultura do quê? De olhar o seu extrato analítico do fundo de garantia. Então, hoje, por mais simples que a pessoa seja, quanto ela vem e eu falo, gente, vocês, e aí, a empresa está, né, recolheu o seu fundo de garantia? Peraí, doutora, já pega o celular, né, e já demonstra ali o extrato analítico. Não, eu estou acompanhando. Isso aconteceu
depois de muito tempo, isso foi, as pessoas foram tendo cultura, eles foram acostumando a ter acesso a essa informação e com isso a também vigiar, a também verificar se tinha alguma coisa de errado, eles já tinham condições de verificar ali e já ia pleitear o seu direito. Se a empresa ia pagar ou não, mas ela sabia que tinha algo de errado e aí já procurava, né, os seus direitos. Quando eu estou diante de um benefício previdenciário, nós nos deparamos que as pessoas ainda não têm essa cultura, não têm esse costume. E hoje está sendo mais, né, nós temos a oportunidade de ter esse mesmo instrumento, que é os aplicativos no celular. Você consegue entrar pelo computador, notebook, celular e ter acesso a essas informações. E qual a gente tinha antes do fundo de garantia, que eu estava dando um exemplo para vocês. Hoje vocês precisam ter esse costume, essa disciplina de também olhar e conferir o seu histórico de crédito. Que nada mais é, seria um olerite ali de um aposentado, de um pensionista, ou você que recebe um auxílio-doença, você também tem ali o seu detalhamento de crédito, você tem condições de verificar se os valores que você está recebendo estão corretos, se aparece ali alguma consignação em pagamento que você não fez, se aparece ali algum desconto de sindicato ou associação que você não fez. Então, não é só sentir no extrato bancário que está faltando dinheiro. É conferir e entender, primeiro, aonde eu vejo essas informações. Verifiquei essas informações. O que fazer com elas? Né? Aí é onde que entra um profissional. Mas, doutora, eu tenho que ver todo mês? Também não precisa, porque você tem noção dos valores que você recebe. Mas a disciplina de você conferir essa documentação, já passou o tempo da gente ter essa cultura. E por que essas associações, esses sindicatos, sempre conseguiram aí ter esse rombo gigantesco, né? Ter essa situação tão desesperadora de roubar tantas pessoas? Porque ninguém sentia falta. Então, é R$10? Ninguém sentiu. É R$20? Ninguém sentiu. E ali eles vão colocando. A pessoa não faz sentindo. E aí, quando observa, o valor já está maior ou há muitos anos. E isso acontece também em extrato bancário. Da mesma forma, a gente também tem que ter disciplina de olhar nossa conta regularmente e entender aquele extrato bancário. Que valores são esses? Que descontos são esses? Que taxinhas são essas? Porque de pouquinho em pouquinho você é lesado, porque afinal de contas é seu dinheiro, e aquelas instituições, elas vão recebendo e enriquecendo dessas maneiras ilícitas. E hoje, né, fazendo só essa introdução, eu quero acompanhar e mostrar para vocês um passo a passo. Porque não adianta a gente só falar do resultado, que todos nós já sabemos, que é essa questão desses descontos indevidos, mas como você acessar e começar a ter essa cultura de cuidar do seu benefício, de olhar e saber como que ele está, se ele está sendo descontado indevidamente ou não, como também no decorrer, né, desse nosso período aqui de live, eu vou discutindo com vocês passo a passo. E as pessoas que estiverem me assistindo ou que assistirem posteriormente, né, essa live, seja no YouTube ou no Instagram, e tiverem alguma dúvida, quiserem verificar alguma situação, né, vocês têm toda a liberdade agora de fazer alguma pergunta ou entrar também no direct e fazer essas perguntas, ou aqui no YouTube, vocês têm toda a liberdade. Seja no YouTube, no Facebook. E aí eu já aproveito também para convidar vocês, né, a se inscreverem no canal, que aí vocês vão receber sempre vídeos pequenos, bem orientados, para que vocês já saibam na prática o que precisa ser feito.
E no Instagram é @doutora Shirley Prato, ali vocês estão diante de vários vídeos, sempre informativos, curtos e objetivos, para que vocês possam realmente ter essas informações e saberem lidar. O que eu faço? Que eu acho que é a pergunta, né, que não quer calar. Tá? Eu tenho a informação e aí eu preciso, então, saber quais são os procedimentos para que eu possa resolver os meus problemas. Agora, queridos, eu quero começar uma sequência explicando para vocês, e quem estiver no YouTube, eles vão ter algumas telas compartilhadas. Então, por isso, você que está aí no Instagram, depois, se vocês não tiverem condições de assistirem também pelo YouTube, mas procurem, né, no canal do YouTube, façam suas inscrições também para poder receber, que aí vocês vão conseguir, né, verificar o que eu estou explicando. Mas, se vocês não conseguirem assistindo, eu vou procurar aqui também, para vocês que estão no Instagram, eu explicar de uma maneira bem tranquila. Quais são os maiores golpes que nós temos acompanhado há algum tempo e solucionando isso no judiciário, tá? Porque administrativo a gente nunca teve condições, por mais que você bloqueava, o máximo que a gente podia fazer era bloquear qualquer tipo de empréstimo, tá? E eu vou mostrar para vocês também como fazer. Mas quando vocês estão diante de uma situação, eu vou começar a compartilhar e aí eu vou explicando parte por parte. Eu vou aqui, eu fiz uma sequência. E aí, assim, as pessoas que estiverem no YouTube, eu vou pedir para depois falar para mim se está conseguindo ver certinho ou não. Quando você entra no INSS, eu gostaria que vocês até me avisassem quem já entrou no meu.inss.gov.br. Esse é o nosso principal canal, gente, para vocês entrarem no seu benefício. É a mesma senha do gov.br. Mas quando você entra direto no Gov, ele vai te direcionar depois para o meu INSS. Então, por isso que eu acho mais fácil você já entrar. meu.inss.gov.br. Quando você entra, eles vão solicitar, então, o seu CPF e a sua senha, que é a mesma senha do gov.br. Essa senha, vocês têm que cuidar, vocês têm que guardar, sempre anotar para não esquecer, mas ter muito cuidado. Não é para ficar passando para ninguém. Se vocês vão fazer alguma simulação, tomem muito cuidado para querer fazer empréstimo. Por quê? A primeira coisa que a pessoa vai pedir vai ser a senha do meu INSS, porque eles querem saber o seu limite, eles querem saber se eles conseguem ou não fazer o consignato na sua conta. Mas são pessoas que você nem conhece. Então, toma muito cuidado, não abra para pessoas estranhas, tenha muito cuidado. Se você tem dificuldade com isso, escolha uma pessoa da sua confiança para você mostrar a sua senha e essa pessoa te ajudar. Por quê? Para quem é aposentado, para quem é pensionista, a pessoa que entra no site do meu INSS com a sua senha, eles vai ter condições de verificar os seus rendimentos, ali a sua aposentadoria. E isso fazer empréstimo do consignado, porque ele está tendo acesso. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Mas aí nós vamos entrar no meu INSS, então. Eu já deixei aqui, eu fiz um slide, onde a pessoa entra. Quando você já está aposentado, existe uma telinha onde fala aposentadoria permanente, por idade, por invalidez, ou se você é pensão por morte. Quando você clica naquela tela, que já aparece o número do seu benefício, aí você já vai ter acesso ao quê? A sua carta de concessão. Ixi, não está sendo transmitido aqui no YouTube. Puxa. Nossa. Deixa eu voltar aqui, gente.
Deixa eu tentar aqui, porque tá aparecendo para mim como se estivesse sendo transmitido ao vivo. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim tá aparecendo como se tivesse. Mas isso aí, amados, eu faço um vídeo. Se não tiver aparecendo, eu faço depois um videozinho com esse passo a passo, pra gente não perder tempo. Quando você entra, então, vai estar aparecendo ali a sua aposentadoria. Você clicar, vai aparecer carta de concessão e vai aparecer também o extrato de pagamento. É nesse extrato de pagamento que você vai clicar, que vai aparecer ali toda a forma, né? Mostrando o seu nome, o tipo de benefício que você tem acesso e os valores. Qual é o período que diz respeito à competência que você está recebendo. Depois, vai mostrar se você tem qual é o seu valor, o desconto do imposto de renta. Depois vai aparecer também se você tem consignação ou não. E o que eu iria mostrar, mas eu faço o videozinho depois, é onde realmente aparece a fraude, que é o que eu tenho aqui de exemplos que a gente já entrou com a ação. Que sempre vai aparecer assim, contribuição e o nome da associação ou o nome do sindicato, e é sempre assim, entre parênteses 0800 e vem uma numeração. Isso é praxe. Se você entrar no detalhamento de crédito, né, no seu histórico de crédito, e aparecer essa frasezinha, então vai ser sempre assim, ó, contribuição, um nome de uma associação, de um sindicato, entre parênteses, 0800 e aí vem uma numeração. Se você não contratou, então você está sendo vítima dessa fraude, ok? Então você precisa olhar o seu detalhamento de crédito, olhar ali para confirmar. E vai aparecer também todos os tipos de se você teve consignação ou não. E ali você também consegue ver qual é a origem, que banco que é, quanto foi, qual o valor, quantas parcelas foi feita. São documentos muito, né, importantes e necessários até para que a gente possa entrar com uma ação judicial, tá? Por isso que vocês precisam ter esse costume, né, essa disciplina de olhar os seus extratos de pagamento. E aí, doutora, quais são os tipos de fraude que está acontecendo? Estamos diante da mídia para esse do sindicato, das associações, mas existem outros, queridos, e que não é de hoje. Mas a partir do momento que agora vocês estão tendo essa noção, eu vou passar aqui para vocês de uma maneira rápida, né, por conta do nosso tempo, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês têm toda a liberdade de me passar depois, de entrar no direct e fazer as suas perguntas, tá? Então, nós temos atrasados a receber com taxa. Gente, atrasado, o que é isso? Quando você entra com benefício, você tem a data que você entra é a data que o INSS precisa fazer os pagamentos. Então, hoje, né, nós estamos em 26 de maio. Eu estou entrada no seu benefício hoje, para a aposentadoria. Só que o INSS só vai conceder lá em agosto. Então, do dia 26 de maio até a data da concessão, que foi lá dia 20 de agosto, eles são obrigados a pagar todo esse período. Isso que a gente chama de acumulado. Mas não existe antecipação disso. Uma vez que você tem o entrado, você vai receber quando houver a concessão do benefício. Se você recebeu algum telefonema falando que é do INSS e que se você pagar uma taxinha, eles conseguem antecipar os pagamentos para você, é fraude, porque isso não existe. O INSS não liga para ninguém. Ele não fica mandando e-mail. Às vezes, o que ele faz quando existe a necessidade, ou aparece no sistema do meu INSS, ou eles mandam uma notificação pelo correio, só que essa notificação não está pedindo para você ligar em lugar nenhum, depositar valores nenhum. A notificação vai falar para você comparecer no INSS.
Então, telefone. Não é o INSS que vai estar ligando pedindo informação para você. Muito menos falando que está antecipando o acumulado. Então, de cara, você recebeu esse tipo de ligação, desliga. Nem dá continuidade. Então, primeiro, o INSS nunca vai antecipar o seu acumulado. No judicial, é a mesma coisa, porque está terrível. As pessoas, eles estão utilizando também esse processo judicial. Eles usam a nossa foto, a foto do advogado, a foto do escritório, só que é celular diferente, e-mails diferentes, e eles colocam até situações dos próprios processos que eles acabam tendo acesso, e faz com que a pessoa se sinta até confortável, achando que está falando com o seu advogado. E aí eles pedem dinheiro. Gente, se você tem um advogado, você vá no escritório do advogado. E ali, aquele profissional vai estar conversando com você e combinando a maneira com que vai tratar com você. Você sabe a maneira que o seu advogado fala, qual é o trâmite. Então, tem dúvidas? Não passe informação nenhuma por telefone. Vá direto, pessoalmente, no escritório. Porque o acumulado acontece da mesma forma. Nós estamos entrando num processo judicial. A partir do momento que for concedido, e aí a pessoa recebe também tudo de uma vez. O que vai depender e que vai diferenciar do administrativo é que não tem questão de precatório, ofício requisitório, né? O precatório é tudo aquilo que é acima de 60 salários mínimos, você só recebe no exercício seguinte, quando ele é inscrito, tá? E aí aparecem os aproveitadores, porque sabe que você está desesperado, precisando receber, né, o seu dinheiro, e aí eles começam a oferecer valores, ou valores inferiores, onde que tem essa compra de precatório, ou eles pedem para você um valor, uma taxa, falando que vai antecipar. É mentira também, tá? Então, não passe informação nenhuma. Se o seu celular começar a aparecer 0800, nem atente esse telefone, tá? Nunca passe informação nenhuma. Eles vão pedir o seu CPF, vão falar o seu nome, vão falar que querem confirmar suas informações. E ali, é lógico que eles têm toda uma habilidade, né, para fazer com que você sinta segurança. Mas não é para passar informação nenhuma por telefone. Antecipação de 13º. Se você já é aposentado, queridos, se você recebe com benefício, seja pensionista ou auxílio-doença, você já está acostumado que o governo ele já está antecipando. A partir ali de junho, setembro, ele já antecipa a primeira parcela. Então, você não precisa pagar taxa nenhuma, porque isso já acontece. Então, se ligam para você querendo antecipar mais ainda o seu 13º, isso não existe. Porque quanto o governo for antecipar, isso é para todo mundo. Então, não façam pagamento para ninguém. Não existe pagamento de taxa para 13º. Porque isso é automático e vai cair no seu benefício. Não vai passar por... O INSS, em momento algum, vai ligar para você te oferecendo antecipação de 13º. Empréstimo consignado. Isso é muito sério. E eu vejo, assim, muitas pessoas, principalmente as mais idosas, caindo nesse golpe, seja, né, de fraudadores mesmo, né, ou desses lugares de empréstimo que a pessoa não tem, ela é muito simples e acaba sendo lubridiada ali. A consignação, se vocês necessitam fazer algum empréstimo, vão em bancos oficiais. Porque ali você vai ter mais segurança daquele banco. Não faça consignação, não aceite fazer nenhum tipo de empréstimo por telefone. Porque quando você vai numa instituição, eles são obrigados a quê? A te entregar um contrato para você assinar. Quando você faz por telefone, o que as instituições falam? Que você colocou sua senha. E a senha é intransferível. Então, a única pessoa que pode fazer aquele empréstimo é quem tinha a senha, que seria o próprio segurado. Então, não faça essa questão de empréstimos consignados por telefone. Comece a evitar o mal pela raiz. E muito pior é eles falarem que para fazer esse consignado precisa pagar uma taxa antes.
Então, você vai perder você vai perder a taxa e você vai passar todas as suas senhas e vai ficar vulnerável ali para a pessoa pegar e entrar na sua conta. Tá? Então, tome cuidado. Celular, não faça nada. Eu sei que ajudou, facilitou a nossa vida, mas vivemos em tempos difíceis. Então, não faça consignação por telefone. Isso já vai evitar. Está precisando? Compareça pessoalmente a instituições oficiais. Por quê? E aí eu abro um parênteses. Quando você vai nessas outros tipos de instituições que só são para consignação, você está acostumado a fazer empréstimos nos outros bancos, aonde você estipula aquela quantidade de parcelas e você sabe que você vai pagar. Só que existe a consignação que está sendo mais utilizada, que é através do cartão de crédito. Quando você assina ali aquele contrato daquela consignação nessas outras instituições, você está fazendo a consignação no cartão de crédito, ou seja, você recebe o dinheiro hoje, mas tem que pagar a sua totalidade no próximo mês. Agora, se você tivesse dinheiro para você pagar no outro mês, você não precisava fazer empréstimo. E aí, o que acontece? Essa dívida entra no cartão e você fica pagando a fita inteira a taxa mínima. E aí já passou anos e anos, quando você vai olhar, você ainda está pagando o mesmo valor e nunca acaba. Por quê? Porque você está pagando o valor mínimo daquele cartão de consignação. Você leu o contrato? Não. A pessoa falou, você confiou no que ela falou e você assinou. E a gente entra na justiça, conseguimos ganhar alguns? Sim, e outros não. Por quê? Você continua usando ali o cartão de crédito, o juiz entende que você tinha realmente consciência, mas você não sabia que aquele empréstimo que você fez anteriormente, você foi enganado e está pagando só o mínimo. Tá? Então, tome muito cuidado com isso também. Benefício bloqueado, gente. Quem não recebeu alguma ligação ou alguma mensagem falando que estão fazendo compra no seu cartão de crédito. Você tem o banco tal, e seja Banco do Brasil, seja o Santander, qualquer instituição bancária, estão fazendo uma compra agora no seu cartão. Digite isso, digite aquilo. E às vezes, que já acontece isso muito até comigo, eu nem tenho conta nesses outros bancos e eles aparecem falando que alguém está comprando no meu nome, está utilizando. E isso deve estar acontecendo com vocês também. No entanto, o benefício do INSS, se você recebe alguma informação dessa, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do meu INSS, entrar lá no seu extrato de pagamento e ali vai aparecer se ele está ativo ou se está cessado. Se isso ocorrer de cessar e tiver lá no seu extrato, né, previdenciário, no seu pagamento, aí você vai diretamente no INSS pessoalmente para entender o que está acontecendo. Ou você vai procurar, de repente você já tem um advogado da sua confiança para você entender. Agora, em momento algum, você vai receber ligação do INSS falando que o seu benefício está bloqueado e para isso você precisa passar as informações, seus dados pessoais, senha, porque ali eles irão desbloquear. É mentira, isso não acontece, tá? Às vezes, benefícios para eles serem bloqueados, ou você recebe ainda, você não transferiu o seu pagamento para uma outra instituição que você está acostumado, que é uma conta corrente, e você ainda está ali recebendo como se fosse uma conta salário do INSS. Se você não vai buscar, eles devolvem para o INSS. Aí você tem que entrar com um procedimento ali administrativo para liberarem aqueles valores para você. Ou você não fez a prova de vida, que lá já nós falaremos sobre isso. Você não fez a prova de vida, e aí eles suspendem, porque eles precisam saber se você realmente está vivo ou não, tá? Ou verificar alguma irregularidade, mas isso, o INSS, ele suspende para quê? Para que você sente falta ali do dinheiro, você vai procurar
o INSS. Então, não é o INSS que vai procurar você. Não é ele que vai ligar para você, para resolver a sua situação. Sempre que nós buscamos o INSS para saber o que está acontecendo, tá? Então, essa questão de ligarem falando que o seu benefício está bloqueado, ele foi cessado, é mentira. Não passa nenhum tipo de informação. Desliga o telefone e acesse o meu INSS para verificar como é que está o seu pagamento. Se ele está ativo ou não, porque essa informação já vai aparecer assim que você entrar, ok? E eles ficam, né, a maneira com que eles falam te deixa nervosa, e isso eu entendo, né? Eles estão treinados, infelizmente, aquilo que a gente às vezes não tem de disciplina, de organização, eles têm, gente. Eles sabem simular muito bem essa questão de como se fosse realmente um funcionário, tá? Então, não passe seus dados cadastrais para ninguém, porque se o benefício tiver suspenso, você vai saber que ele está suspenso e você vai, ou no INSS, você vai procurar ali um profissional, né, da sua confiança, um advogado da sua confiança, que ele tem habilidade. Por isso que a gente procura sempre um especialista do INSS. A gente consegue bater o olho, entrar e já saber o que está certo, o que está errado, o que está acontecendo. Prova de vida. Quando começou essa questão da prova de vida, foi por quê? Porque muitos, infelizmente, estavam utilizando o benefício daquelas pessoas que já haviam falecido. Então, criou-se esse mecanismo da prova de vida para que você conseguisse comprovar ali que efetivamente você é que está recebendo o seu benefício. Para facilitar, antes você precisava comparecer no INSS, depois começar a comparecer no banco, e por questão da pandemia, eles já começaram a utilizar os mecanismos online do próprio INSS. Então, se você entrar no meu INSS, meu.inss.gov.br, você vai estar ali realmente no site oficial do INSS. E ali você pode fazer, então, a sua prova de vida. E para quem já precisou fazer o cadastro do INSS, de ter a câmera, a gente sabe a dificuldade que é, gente. Quanto é as coisas corretas para ser feita. Agora, o que tem de idoso recebendo ligação, e essa ligação eles falam que é para a pessoa fazer a prova de vida, senão o benefício vai ser cessado, e a pessoa no desespero acaba fazendo, e aí eles pedem o quê? Para a pessoa ativar, então, o módulo, né, de vídeo, e ali eles já escaneiam tudo a face da pessoa. E a partir do momento que eles fazem isso, eles entram no benefício, eles entram em conta corrente, e aí o mal já está feito, tá? Então, o INSS não vai ligar para vocês e muito menos pedir para vocês abrirem a câmera. Não faça isso. Se você receber uma ligação de alguém que está pedindo, né, para entrar em vídeo, ou então a pessoa liga para você pelo celular e pede para você abrir a câmera, você só vai fazer isso para pessoas que você conhece. Se você não conhece, você não reconhece ali aquele número de telefone, ou a pessoa que está ligando para você, nunca abra a sua câmera. Jamais faça isso. Porque senão eles estão ali, ó, tendo a sua foto e com isso entrando na sua conta corrente, entrando no seu benefício. Tá? Então, prova de vida. Tá em dúvida? Tá inseguro de fazer isso pelo aplicativo? Então, vai no banco. A melhor coisa que você faz. Para que você não ter essa situação, né? Essa chance do fraudador utilizar a sua imagem. Simulação de empréstimo, gente. Muitas pessoas, e aí eu falo até de próprias instituições conhecidas, tá? Você só vai fazer a simulação se você quiser. Se a pessoa está te oferecendo, não aceite. Nós tivemos alguns casos aqui, né, que ainda vão me trazer os documentos direitinho, que a senhora foi lá só para fazer uma simulação para saber quanto que seria o valor que ela teria direito. E fizeram um empréstimo para ela.
tá? E aí fizeram, ainda pegaram, tiraram os empréstimos anteriores que ela tinha em outras instituições, trouxeram para aquela outra instituição, unindo todos aqueles empréstimos, e hoje ela paga muito mais do que antes. Porque quando você faz de uma maneira correta, você faz isso para quê? Para diminuir o valor que você tem que pagar. Ou, muitas das vezes, eles te devolvem algum valor para que você aumente ali as parcelas. Mas o que está acontecendo, não. Só estão trazendo, ou então estão fazendo esses empréstimos e com valores que a pessoa nem sabia. Depois já aparece ali o consignado, tá? Então, fiquem muito atentos à questão de simulação de empréstimo. E eu falo de novo, tomem cuidado, vá a uma instituição conhecida, umas instituições bancárias de nome, porque quando você faz num lugar que só trabalha com consignação, a probabilidade de você ser enganado é maior. E aqui, para a gente finalizar, eu separei algumas coisinhas aqui para vocês terem cuidado, tá? Então, até vai repetir um pouquinho do que eu já havia falado anteriormente. E depois eu vou fazer o vídeo mostrando as telas que eu queria ter compartilhado com vocês. Então, primeiro, concentrar nas operações e atualizar o cadastro. Se ali vocês tiverem atualizado o seu endereço, atualizado o seu celular, o seu WhatsApp, é tudo no site oficial do meu INSS. Então, o que o INSS precisar, você vai saber ali no próprio site, ok? Quem ficar solicitando já para você, olha, o seu CPF, eu preciso do seu CPF para saber, né, para liberar alguma coisa para você. Não passem, queridos. Embora a gente já está tão fragilizado, né, com os nossos dados aí em aberto sendo vendidos, não vamos nós facilitar a vida deles também. Então, não passe o seu CPF, o número do seu benefício, tá? Não atender solicitações, está tendo muitos e-mails onde que a pessoa pede para você encaminhar a sua documentação por e-mail. Jamais faça isso, porque o INSS não vai pedir. Quando você está entrado em um benefício e você recebe uma carta de exigência, você não vai mandar os seus documentos por e-mail, em momento algum. Você vai entrar no site do meu INSS, ali tem um lugar específico para que você possa inserir a documentação, ok? E desconfie, queridos, aqui para eu finalizar e não ser repetitiva. Toda ligação, toda mensagem que você receber, falando que é urgente, que você tem que passar os seus dados urgentes, que você tem que tomar alguma providência urgente, desconfie. Desconfie e não faça. Ficou com dúvida, recebeu alguma informação, telefonema ou alguma mensagem? Vá no INSS. Liga no 135. Não existe nenhum outro número do INSS que não seja 135. Ok? Nós, advogados, nós temos um outro telefone. Mas para você que é um segurado, é sempre 135. Ok? Tá, doutora, o que eu faço? Fui enganado, o governo está falando que vai fazer os pagamentos. Qual é o meu procedimento? A primeira coisa, você observou que aconteceu de fato esses descontos? Faça um boletim de ocorrência contra a instituição que aparece ali no seu extrato previdenciário, ok? Boletim de ocorrência. Você tem ali, quando entra no site, também um lugar para você bloquear, que eu vou depois então mostrar o videozinho para vocês, tá? Ele já aparece ali falando sobre os descontos, então, né, da sua aposentadoria. Você pode clicar ali e falar se você reconhece ou não. O INSS, eles falaram que vão fazer o pagamento dos descontos de abril, vão fazer em maio. Aí eles bloquearam, então, não permitiram que fizesse esses descontos. E aí eles falaram que vão repassar para vocês. Só que é só esse benefício, só esse mês. E que os demais, né, você precisa fazer a queixa para ir eles em 15 dias notificar essas instituições para eles fazerem o pagamento. Senão,
Aí eles vão estudar uma maneira de como fazer esse reembolso para vocês. Qual a minha orientação? Após você fazer esse boletim de ocorrência, você fazer o bloqueio, gente, faça o bloqueio de empréstimo. Não deixem ativo, porque se você bloquear, é mais difícil deles entrarem no sistema e eles manipularem, tá? Então, bloqueie ali o empréstimo para você. Entre em contato com um profissional especialista. Por quê? Porque a gente entra com uma ação judicial pedindo, primeiro, o reembolso, o pagamento em dobro, porque eles descontaram indevidamente, e a questão do dano moral, tá? Então, você vai estar ali resguardado de uma situação, e aí o profissional também vai estar observando e cancelando ali, não deixando que essas instituições continuem a descontar, e você poder receber tudo de volta com juros, correção monetária, em dobro e ainda com o dano moral, porque afinal de contas vocês foram lesados, vocês foram enganados. Então existe um prejuízo, sim. Agora, ficar esperando, né, quanto o INSS vai fazer isso, como é a forma que eles vão fazer isso, a primeira coisa que nós vamos escutar é que vai quebrar o INSS, se ele fizer o pagamento tudo de uma vez. Então, nós não imaginamos a maneira com que eles querem fazer esse reembolso para vocês. Então, não perca tempo e procure, né, um advogado da sua confiança para que possa entrar com essa ação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem aqui acessar, né, o direct, verificar certinho. Aí a gente está aqui à disposição. Então, quero me despedir de vocês, né? Espero que tenha sido, eu possa ter contribuído aí para esse alerta, né? De uma maneira bem mais prática. E fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e também de, né, entrar aí no @doutora Shirley Prato e vocês acompanharem os vídeos que eu faço, né, semanalmente. Então, até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu ir fechando aqui, me despedindo. Até mais.